Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, 4/2/2021. Então, olhando, e comparando com o que nós vimos ontem, a gente ainda tem aquele padrão de formação clássico de uma zona de convergência. Se fosse pela classificação antiga, seria uma zona de convergência de umidade, mas pela nova classificação, tudo indica que é uma zona de convergência do Atlântico Sul. Então, mas sendo que ela deve ser mais fraca, do que uma zona de convergência do Atlântico Sul que normalmente ocorre. O que a gente vê claramente é que a gente tem a passagem de uma frente que está começando a partir de hoje. Ontem já trouxe umas chuvas boas na região sul, hoje ela está se formando melhor, ficando mais caracterizada. Esse sistema ele deve avançar em direção aqui à região equatorial e ele vai começar a organizar as chuvas nessa interface entre essa massa de ar mais fria aqui ao sul e a massa de ar mais quente equatorial aqui ao norte. Então nessa interface nessa fronteira, é onde nós teremos uma maior quantidade de chuvas. E a gente nota claramente que aparentemente ele empurra aquele sistema de alta pressão um pouco mais aqui para a África. A gente ainda vê aqui um núcleo em médios níveis bem formado, aqui próximo à região nordeste, mas o sistema ele consegue avançar e acaba também ajudando a trazer um pouco da umidade que está relacionada à zona de convergência intertropical, às vezes cite um pouco aqui para cima do nordeste, pegando bem aqui o Ceará, parte do Rio Grande do Norte, e a gente já começa a ver, ao que parece, uma organização de chuvas que pode romper um pouco aí aquela barreira de um tempo mais seco que nós observamos nos últimos dias na região nordeste. Então, o que a gente vai ter, na verdade, é uma troca de locacional de chuva, Antes, a chuva ela estava mais concentrada aqui na região sul, pegando bem Mato Grosso do Sul, São Paulo e os estados da região sul do país, devido à atuação daquele sistema de alta pressão aqui próximo à costa do sudeste e do nordeste, que fazia com que as frentes ficassem mais aprisionadas e chegando a atuar aqui no máximo entre o Mato Grosso do Sul e o centro-sul de São Paulo. Então agora a gente já não tem mais o efeito daquele sistema de alta pressão, essa barreira ela está sendo rompida, a frente ela consegue avançar e você tem aí o retorno das chuvas mais localizadas ao norte, se comparado ao que a gente viu o posicionamento anterior. Então a gente volta a ter aí uma recuperação principalmente entre o oeste da Bahia e o norte de Minas Gerais. Então deve começar a ter chuvas bem distribuídas novamente, deve retornar à região nordeste. Agora acompanhar para ver o que vai acontecer. A princípio, ontem eu comentei que esse sistema de alta pressão ele deve retornar daqui a uns dias e trazer, por exemplo, uma semana pelo menos mais seco na região parte da região sudeste e nordeste do país, mas acompanhar para ver as próximas previsões, realmente para a gente notar o que vai acontecer, qual o sinal que os modelos estão nos dando. Olhando bem agora o campo de pressão atmosférica aqui em baixos níveis, a gente vê claramente o sistema de alta pressão aqui, ele está afastado, chega um pouco mais próximo à África. A gente tem aqui a passagem de um sistema frontal, algumas baixas pressões elas vêm associadas a sistemas frontais. Ela consegue avançar com a massa de ar mais frio e traz chuva aqui mais para essa região do nordeste e norte do país, Pega bem aqui o norte e do sudeste também e do centro-oeste. E depois a gente nota que a gente tem esse afastamento do sistema de alta pressão aqui, dia 9, dia 10, ele está mais próximo da África. Dia 11 surge um outro aqui embaixo, ele é afastado um pouco mais próximo à África,
mas ainda a gente tem essa persistência. Como ele está um pouco mais fraco, os sistemas de baixa pressão estão conseguindo empurrar ele mais próximo à África. Mas ele não se desfaz, né? Ele ainda está ali persistindo e só o posicionamento dele é que está mais próximo realmente à África. Então a gente tem uma desintensificação desse sistema de alta pressão. E olhando aqui a região central do país, a gente vê claramente que a gente não tem nenhum núcleo de geopotencial bem fechado, por exemplo, acima de 588, que seria os 5.880 ou 590, né? Que seria os 5.900 em outros modelos, que exemplifique bem aqui, que diga a gente vai ter a formação de um bloqueio atmosférico nos próximos dias, que pode durar, sei lá, 15, 30 ou 45 dias. Os modelos ainda não mostram essa caracterização, e ao que tudo indica, eu acredito que até o final agora desse período chuvoso nós não tenhamos nenhuma atuação de um sistema de alta pressão em cima do país, principalmente ali na região central do país, que possa vir a caracterizar a atuação de um sistema de bloqueio atmosférico. Mas vamos ficar de olho, né, dia a dia nas previsões para ver o que realmente vai acontecer. O que a gente vê claramente é isso aqui. A gente vê que o sistema de alta pressão no Atlântico Sul ele está mais enfraquecido e se aproximando mais da África, o que libera a atmosfera sobre a maior parte do país e ajuda, né, na entrada desses sistemas frontais e possivelmente a formação de zonas de convergência do Atlântico Sul, porém mais fracas do que normalmente acontece. Olhando agora o que o modelo GFS está projetando de chuva, a gente vê aqui claramente a formação das ACAS. Depois a gente vê aqui o sistema de alta pressão, aparentemente ele volta um pouco aqui próximo para a costa do sudeste e nordeste e fica aquela gangorra, né? Então vem outro sistema frontal, empurra esse sistema de alta pressão um pouco mais próximo à África e lá para o dia 20, dia 19 e dia 20 a gente tem aí a possibilidade da formação de chuva bem distribuída novamente no país. Então a gente tem esse primeiro sistema agora do dia 7, 8, 9, né, passando, formando essas ACAS, já traz uma chuva boa. Depois a alta pressão volta a atuar um pouco ali sobre o sudeste e nordeste do país, né, volta a ficar seco mais ou menos uma semana. Depois entra outro sistema frontal mais forte e volta a formar, ao que tudo indica nesse final de horizonte, uma novas ACAS. Mas a gente vê que tem um fluxo de convergência de umidade, né, a formação de um sistema aqui, de uma zona que interliga a umidade da Amazônia com a região sudeste do país, mas ainda meio que está nebuloso por final do horizonte, mas a tendência é que tenhamos essa formação dessas novas ACAS. Então a gente vai ter aí essa brincadeira da gangorra barométrica, né? A gente tem uma alta pressão que vai influenciar aí um pouco as chuvas lá depois da passagem dessa frente, mas sendo que ela não está tão ativa, não está tão forte, e deve continuar aí se afastando para a África quando a gente observar a entrada de outro sistema frontal e outro sistema de baixa pressão lá no final do horizonte, lá para o dia 15, 16, 17 aproximadamente, ok? Então, essa é a perspectiva que nós temos até o final do mês de fevereiro. Então, a gente vai ter essa gangorra barométrica e essa troca de locacional da chuva. Agora na região sudeste, depois volta a chover um pouco mais no sul, depois volta a chover um pouco mais na região sudeste e nordeste. Porém, né, o estado da atmosfera aqui nessa região norte, por exemplo, ela se mantém, então ela está condicionada a trazer mais chuvas. Tive aqui também que existe alguns pulsos saindo das Zecita e atingindo a costa norte e leste do país. Também tive que alguns pulsos aqui dos alísios de sudeste, né, as perturbações ondulatórias de alísio sudeste, eles devem chegar e atuar também aqui na costa leste do nordeste. Com relação à questão do armazenamento de água no solo, né, então essa perspectiva para os próximos 3 dias, a gente vê aqui que o sul ele começa a perder água no solo, a gente vê claramente essa diminuição. Em compensação, como você tem o retorno das chuvas aqui na região sudeste do país, você começa a perceber que principalmente Minas Gerais apresenta aí uma recuperação boa desse armazenamento de água no solo nos próximos 3 dias. E o restante do país está mantendo praticamente o que já era observado e o que os modelos estão mostrando aí, se comparado às últimas previsões. Então a gente vê claramente que tem essa troca de locacional.
para de chover na região centro-sul e volta a chover na região sudeste do país, chegando ali a atuar até a região centro-norte, centro-sul, aliás, e a parte oeste da Bahia. E a tendência é que a gente tenha aí uma melhoria, né, e um avanço desse sistema e aqui a Bahia também comece a ter aí uma recuperação melhor de armazenamento de água no solo. Isso por quê? Porque a gente vai perceber claramente que, como o armazenamento de água no solo pode ser só até 3 dias à frente, então, à medida que a gente for atualizando ao longo dos dias, a gente vai percebendo que o modelo, principalmente o Cosmo, vai mantendo essa zona de convergência e essa atuação dessa chuva chegando ali até a região da Bahia, ok? Então, a região do quadrado dos reservatórios, elas estão apresentando chuvas significativas também sobre as bacias do Xingu e do Tocantins. E agora que a gente começa a ter aí um ensaio de resposta maior nessas bacias. Região sul ainda deve apresentar um leve aumento, né, em algumas bacias das vazões, mas nada tão significativo, mas na média a gente começa a observar a diminuição, né? E as bacias que mais estão apresentando esse aumento no sul é a região incremental Itaipu e a bacia do Paranapanema, né? A bacia do Iguaçu do Uruguai já começou a apresentar aí um leve declínio, mas por enquanto não muito forte, mas acho que daqui a alguns dias deve ser bem forte mesmo. E o destaque ainda fica um pouco para a região do Rio Madeira, né, que apresentou chuvas expressivas. Essas chuvas devem continuar agora e a gente observa um aumento gradativo das vazões, até porque a bacia do Madeira é muito grande e a inércia relacionada a ela também é grande. Então, a gente observa aos poucos que tem esse aumento gradativo. Então, observando que os modelos que o ONS trabalha, né, o Operador Nacional do Sistema trabalha, são ensembles, são médias de cenários. Por exemplo, o SMWF ele tem um controle e 50 cenários, então a média desses 50 cenários a gente chega a essa configuração de chuva. O ETA é um controle 10 cenários, né, que é aqui do Brasil, o SMWF é europeu, o ETA rodado no CPTEC. A gente tem aqui esses valores, né, da média desses cenários, e o GEFS é um controle mais 30 cenários. E a gente tem aqui a média desses 30 cenários. Então, os três modelos eles mostram uma configuração bem parecida, né? A formação dessa zona de convergência do Atlântico Sul, bem definida. Por enquanto, a atuação está pegando mais aqui região de Minas Gerais, São Paulo, na região sudeste, na região norte está mantendo o padrão típico dela, né? Pegando quase toda a região norte e parte norte aqui do centro-oeste. De ver que eles começam a projetar o retorno de uma chuva aqui para a região, principalmente o modelo europeu. Então me perguntaram qual dos três modelos a gente ficaria mais de olho, né? O pessoal gosta muito de olhar o SMWF, geralmente ele é que tem o melhor skill, né? Ele tem a melhor destreza para avaliar questão de observado versus previsto. Mas ele mostra aqui a retorno das chuvas na região nordeste, alguns pontos, né? A gente vê claramente isso. E basicamente o que os modelos estão mostrando é o mesmo sinal e a troca desse locacional de chuva. A chuva deixando de atuar mais sobre a região centro-sul do país e chegando a atuar mais aí sobre a região sudeste e parte da região nordeste. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.